Liga Acadêmica de Direito Civil da Unisal, nós temos o apoio da coordenação de direito, então quero agradecer ao coordenador Bruno, que ele nos apoia muito, né? E a todos os diretores da Liga Acadêmica de Direito Civil, Renan, a Bárbara, a Yasmin e a Ana Flávia, que sem eles não seria possível estar aqui hoje, né, nesse projeto que se inicia. Então, queria muito agradecer o apoio deles e também a presença dos que estão aqui e também todos que vão assistir depois, né? Eu vou iniciar compartilhando com vocês uma tela que vocês vão ver aqui de PowerPoint, mas a nossa ideia, de vez em quando eu vou parar de compartilhar, a gente conversa, volta para mim, a gente volta para o slide, para não focar no slide, mas focar no nosso conhecimento, né? A gente ter a capacidade de falar por nós mesmos em relação ao tema que é a pessoa natural. Essa parte geral é muito gostosa de estudar, né? Ela cai bastante na OAB, ela é bem frequente, mas ela é muito gostosa de estudar. Então, vamos lá. Pessoa natural, né? Foca no direito civil do dia 21 de agosto, dia de hoje. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou a Cássia Maria, sou aluna como vocês, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Direito Civil e também sou diretora financeira do Centro Acadêmico Luiz Rebelo, né? Nosso querido CA. Eu sou estudante do 4º semestre de Direito no Unisal, né? Do noturno. Sou postulante da Comunidade de Aliança, da Comunidade Católica Shalom, então, se um dia você quiser também conhecer mais, você pode me procurar depois disso. E essa sou eu, né? O foco não sou eu, o foco é a aula, mas para a gente poder se conhecer melhor, então estou me apresentando. Vamos lá. Nós estamos na teoria geral do direito civil, que é a parte geral, como eu estava iniciando, né? E é a pessoa natural. E a gente já inicia, né, da personalidade jurídica, que eu, logo no título 1 do nosso Código Civil, que diz, no artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E no artigo 2º tem, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Por enquanto, vamos só guardando essas informações, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Guardando. E na próxima é, a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Já já a gente já vai aprofundar nesses conhecimentos, né? Então, a gente entende, pelo artigo 2º, que a teoria adotada pelo Código Civil é a teoria natalista, que a pessoa só adquire personalidade jurídica ao nascer com vida. Tem outras teorias? Tem. Mas a mais importante, que está até aí em destaque, é a teoria natalista, que é adotada pelo direito civil. A pessoa adquire personalidade jurídica ao nascer com vida. O que é nascer com vida? Vou até parar aqui um pouquinho e voltar a tela para mim. Nascer com vida. A mãe teve o seu bebezinho, vamos chamar nosso bebezinho de bebê, porque não precisamos colocar o nome aleatório. E o nosso bebê nasce. Respirou? Ele adquiriu personalidade jurídica, ele nasce com vida, né? Diferente que a teoria, né, em relação à morte, que está relacionada ao movimento do sistema nervoso, né? A vida relacionada ao sistema nervoso. Na vida, geralmente o Código Civil é a respiração. Então, o nosso bebê nasceu, ele respirou com vida,
ele já adquire personalidade jurídica. Então, ele tem direitos e deveres na sociedade civil, né? Assegurados pelo Código Civil. Vamos voltar lá aos slides. Temos também a teoria concepcionista, né, que consiste na aquisição da personalidade jurídica na concepção, ou seja, na fecundação do espermatozoide, do óvulo pelo espermatozoide. É uma teoria, né, também defendida por alguns doutrinadores, mas não é a que é adotada. E tem a teoria da personalidade condicional, que é o quê? Um pouco... é chamada de mista, né? Ela mistura um pouco das duas. É a hipótese que o nascituro adquire o direito ao nascer com vida, ou seja, ele nasceu e respirou, porém a sua personalidade foi condicionada desde a concepção. Então, ele já tem alguns direitos, deveres não, alguns direitos garantidos desde a concepção, né? Já tem personalidade diante desta teoria. Vou até voltar aqui para mim também, como eu falei que de vez em quando a gente volta para mim, para a gente poder bater um papo. O que a gente entende como uma teoria natalícia, que é o artigo 2º do Código Civil, você que está aí com o seu Código Civil, a gente entende que o bebê, que a gente tem nosso bebê, ele nasceu e respirou. E respirou, ele adquire a personalidade jurídica. Mas antes disso, ele já tem umas garantias. E as garantias do nascituro, né, que a gente diz. Por exemplo, ele tem a garantia a alimentos, né, que tem uma lei chamada dos alimentos gravídicos, que é tratada de direito de família. Ele tem direito à vida, né, que tanto é que o aborto tipificado no Brasil também relacionado a isso. Então, ele tem direito à vida. Ele tem direito, por exemplo, a dano moral. Dano moral, um bebê, por exemplo, dentro do feto, tem dano moral, pode recorrer. Por exemplo, se ele tem um pai, está na barriga da mamãe, tranquilo, nosso bebê está na barriga da sua mãe, tranquilão lá na dele, no melhor lugar do mundo. E seu pai é assassinado, então ele nunca mais ele não vai ter a oportunidade de conviver com o pai, de conhecer o pai, de crescer com o pai, de ser educado pelo pai. Então, a sua mãe vai recorrer por danos morais. Vai recorrer a um direito que é dele. Ele já tem esse direito, ele está sendo privado de um direito porque o seu pai foi assassinado, então ele não vai ter direito de conviver com o pai. Tem esse direito? Tem. Então ele pode recorrer por dano moral, mesmo sem ter nascido ainda, já tem direitos que está sendo a salvo. Por exemplo, ele já tem herança? Já tem direito à herança? Sim, tem direito à herança. Se seu pai faleceu, ele ainda está na concepção, ainda está na barriga da sua mãe, mas seu pai faleceu, alguém da sua família, né, um outro ascendente faleceu, ele tem direito à herança. Então, ele já está participando desse, né, o espólio dessa pessoa. Então, mesmo eles, antes de nascer e respirar, ele já tem direitos que são garantidos. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Só que ele só adquire personalidade jurídica, né, ao nascer e respirar. O que a personalidade divide? A capacidade, personalidade jurídica é o quê? Está associada à capacidade de adquirir direitos e ter obrigações, né? Então, vamos até ler o artigo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, artigo 1º. Então, a capacidade jurídica é a capacidade de você adquirir direitos e exercer obrigações. E essa capacidade se divide em duas, né? Que é a capacidade de direito ou de gozo e a capacidade de fato ou exercício.
capacidade de direito ou de gozo. Nasceu, respirou, tem capacidade de ter direitos. Todos os direitos, né? Por exemplo, tenho 2 aninhos e nosso bebê nasceu, respirou, tem 2 aninhos. Com 2 aninhos, ele pode abrir uma conta no Banco do Brasil? Pode. Pode. Tem direito a alimento? Sim. Tem outros direitos garantidos, né? Sim. Ele tem a capacidade de direito ou de gozo logo que respirou. Então, ele não necessita de algo a mais do que respirar para colocar essa capacidade de direito. Não. Respirou, já tem essa capacidade de direito. Aí tem a outra parte, que é a capacidade de fato ou exercício. Capacidade de fato é quando ele pode exercer esses direitos por si só, sozinho, sem depender das pessoas, sem depender de representação, de um genitor, de um tutor, de um curador. Ele responde por si só, então ele tem a capacidade de fato. Essa capacidade de fato ela é adquirida aos 18 anos, quando a pessoa se torna plenamente capaz, né? Nosso bebê, a gente está falando, com 2 anos ele pode ir lá abrir a conta sozinho? Obviamente que não, né? Ele precisa de representação. Então, ele não pode exercer sua capacidade de fato, mas ele já tem a capacidade de direitos que são assegurados pela lei. Então, vamos lá. Em relação a gente falou que aqui é capacidade, vamos falar em relação às incapacidades. Nós temos incapaz, o relativamente incapaz e o capaz. Vamos para frente, assim, ó. Quem que é o incapaz? O incapaz é aquele que não consegue exercer por si só, né, o exercício, né, exprimir a sua vontade, como eu estava falando, um bebê de 2 anos, ele não consegue chegar no Banco do Brasil e dizer, quero abrir uma conta poupança. Ele precisa de alguém para ajudá-lo a exercer sua vontade. Então, o incapaz é aquele que não consegue exprimir essa vontade. Não, ele é incapacidade perante a lei, né, incapaz perante a lei, incapacitado perante a lei, de exercer a sua vontade. Então, essa capacidade está associada a 2 fatores. Um deles é a idade e outro deles é a vontade. Um é a idade, entre 1 ano, entre o respirar, né? Se eu respirar, 0 anos de vida. O início da sua vida até os 16 anos, você é plenamente incapaz, você é incapaz. Dos 16 aos 18, você é relativamente incapaz. Por quê? Porque você não é dono do seu nariz, vamos dizer assim. Você tem coisas perante a ordem civil que você pode fazer. Você pode votar, você pode ser testemunha, você pode iniciar alguns trabalhos, né, por exemplo, diante da CLT, mas você ainda não é totalmente dono do seu nariz. Você ainda é relativamente incapaz. Você ainda precisa da sua mãe para muitas coisas. Você não pode, por exemplo, comprar um carro por si só, vender uma casa, se casar, sem que seus genitores, né, ou seus tutores façam isso por você. E tem os acima dos 18 anos, que eles são plenamente capazes. Então, com 18 anos eu posso me casar, posso votar, posso ser testemunha, desde os 16, né? Mas posso casar sem minha mãe assinar? Posso. Posso assinar um contrato sem minha mãe assinar? Posso. Posso vender o carro? Tudo que eu quiser, né? Eu sou plenamente capaz. E tem as pessoas que são plenamente capazes, ou seja, que têm acima de 18 anos, mas por uma causa, que seja temporária ou permanente, assim que o Código Civil diz, né? E por outras coisas que as deixam incapazes. Vou até parar aqui para voltar para mim um pouquinho. O que deixa essas pessoas incapazes? Essas pessoas são ébrios habituais, né? Aquela pessoa que tem problema com a bebida, que ele é alcoólico, né? Com frequência.
aquela pessoa que tem vício em drogas, né? Que não consegue exprimir sua vontade. E aquela pessoa, por exemplo, por causa temporária ou permanente, deixa eu até pegar o código aqui, se viu quem está vendo no código, é legal ir lá no artigo 4º, né? Inciso 1. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Os pródigos são aqueles que gastam muito, né? Já falei daqueles que são ébrios, já falei daqueles que estão viciados em tóxico. Faltou quem? Faltou aqueles por causa transitória ou permanente não conseguem exprimir a sua vontade. Por exemplo, se eu estou em coma, eu não vou conseguir exprimir minha vontade. Então, eu vou precisar que alguém faça ela por mim, né? Me represente em situações. Se eu estou em coma, eu não consigo vender um carro, me divorciar, fazer coisas. Então, preciso que alguém me represente. Se eu tive um AVC, e me trouxe muitas sequelas. Então, talvez uma causa, né, transitória, que, por exemplo, o cama pode sair, pode ser permanente ou pode ser transitório, a gente pode sair do coma. E tem uma causa permanente, por exemplo, eu posso ter um AVC e ter sequelas para sempre. Então, aquilo vai me tornar, né, relativamente incapaz, né? Eu só tenho acima de 18 anos e tive um AVC e tenho sequelas. Eu sou absolutamente incapaz? Não. Eu sou relativamente incapaz. Depois que passou dos 18, eu vou estar sempre relativo, né? Não vou regredir, me tornar incapaz, vou me tornar relativa. Outra coisa que eu queria te chamar a atenção aqui, você viu que eu falei duas coisas, idade e vontade, vontade e idade. Em nenhum momento aqui eu falei deficiente, falei os deficientes são considerados absolutamente capazes. Absolutamente capazes. Quanto que um deficiente é absolutamente incapaz? Por exemplo, a pessoa que tem síndrome de Down. Quando ela, assim como eu, não tem a idade. A pessoa que tem síndrome de Down aos 12 anos, por exemplo, ela é absolutamente incapaz, como eu era absolutamente incapaz quando eu tinha 12 anos. Então, isso foi uma mudança que nós tivemos, né, no Código Civil de 2015, graças a mudanças do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que torna as pessoas com deficiência absolutamente capazes diante da ordem civil. Podem se casar, podem vender, podem comprar, afirmar contratos. Então, talvez uma pessoa com deficiência precise de representação, sim. Mas por si só, se a pessoa falou bem assim para mim, deficiente, eu não posso afirmar por si só pela deficiência, que ela é absolutamente incapaz. Então, vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, a gente já definiu o que é o incapaz, né? A idade, a vontade. Então, vou só reiterar aqui. Incapaz. Aquele que tem entre o respirar e os 16 anos. Incapaz. Relativamente incapaz. É aquele, né, menor púbere, que diz, né? Que é o que diz o termo da doutrina. Que é aquele que tem entre 16 e 18 anos, que ele pode exercer certos atos, mas necessita de capacitação, de representação, perdão. Quem é capaz? Aquele que está acima dos 18 anos. E aí tem uns artigos que eu vou passar aqui para a gente, não vou me aprofundar, mas tem a figura para a gente poder dar uma relembrada para quem já estudou, mas para quem não estudou, vou dar uma adiantada nessa questão desses institutos, né, dos tutores, da tutela e da curatela. O incapaz pode praticar atos da vida civil? Pode, como eu estava dizendo, né? Só que ele necessita de quem? Dos genitores, os tutores ou dos curadores, né? Os genitores quem são? Pai e mãe, aquela coisa que a gente conhece. Então, para mim, quando
Eu estou, por exemplo, com meu filho de 8 anos, eu quero fazer uma conta numa corretora para juntar, para começar a investir dinheiro para quando ele estiver na faculdade ele usufruir desse dinheiro. Então, eu, como pai e mãe, vou lá, abro a conta no nome dele, né? Como o nosso, eu falo bom português, sem juridiquês, e mas precisa de mim como genitora para abrir, né? Para poder representá-lo. Se, por exemplo, essa criança não tem pai, mãe, ela tem um tutor, alguém da família, né? E ela é menor de 16 anos, então ela tem um tutor. Pode ser um tutor, alguém da família ou alguém estabelecido pelo juiz, mas que não é genitor, então é tutor. E tem os curadores. Curadores são para quem? Para aquelas pessoas que são maiores de 18 anos, mas necessitam de assistência, em algum sentido da sua vida. Podem ser as pessoas que são que têm deficiência, podem ser essas pessoas que têm algum problema toxicômano, os ébrios. Então, esses são os curadores. Agora, vamos lá. Quando cessa a incapacidade? Aí vai falar assim, nossa, Cássia, você falou que a gente ia bater um papo, vou voltar para mim. Falou que a gente ia só bater papo aqui, que ia ser de aluno para aluno, e você me joga um código do direito civil aí, do código direto. Se fosse para pegar o código, o artigo na lei, a lei seca, eu mesmo tinha pego, né? E o código civil não é facinho assim. Olha, esse artigo eu te garanto que ele é mais tranquilo de ser estudado assim, na lei seca. Pegar o artigo e ler. Vou até pegar aqui meu código físico, que eu gosto bastante dele, e vou ler para vocês, né? A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, a pessoa fica habilitada a todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Vamos voltar lá nos slides, vou até voltar aqui. Porque é muito tranquilo mesmo. Esse artigo é bem tranquilo. Então, como eu estava dizendo, a menoridade cessa aos 18 anos completos e a pessoa fica o quê? Plenamente capaz. Então, ela fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, cessou a incapacidade. Quero casar? Posso. Quero vender? Posso. Quero comprar? Posso. E aí, nos incisos, vai explicando melhor isso. Tem como cessar a incapacidade da maneira normal, que em geral é que todo mundo faz, né? Que é a mais comum, não é mais normal. É a mais comum, que é quando a gente faz 18 anos a gente tem essa habilidade. Mas tem outras formas de cessar a incapacidade? Tem. Que é aqui o inciso primeiro, né? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público independente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ai meu Deus, muita coisa, já bugou minha cabeça, volta, volta. Vamos parar a apresentação, né? Volta aqui comigo. Falou muita coisa. O que eu estou falando aqui? Da emancipação. O que é emancipação? É você cessar, antes do tempo necessário, a incapacidade. E o artigo 1º está falando o quê? Quem pode fazer emancipar? O genitor ou o tutor. Nesse artigo 1º está falando isso. Né? Quando a pessoa tiver 16 anos completos, ela pode ser emancipada pelo genitor ou tutor. É isso que está falando no segundo, desse primeiro artigo. Fica tranquilo que eu já vou voltar aqui. Então, segura o coração aí, não fica aflito, não, que eu já volto aqui e explico de novo. Aí tem o inciso 2, pelo casamento. Inciso 3, pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5,
pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. O que eu estou falando aqui? Dessa emancipação, né? Igual eu falei, como no inciso 1 diz a emancipação. A emancipação pode se dar de forma voluntária, que é o que eu estava dizendo. Pai chega para o filho e diz: olha, estou vendo que você tem maturidade, você é uma pessoa madura, estou vendo que você pode ir por si só. Eu vou te emancipar. E o pai pode chegar no cartório e fazer isso, tranquilamente. Não precisa de mais ninguém. O pai está querendo, ele vai lá e faz isso. Vou voltar para mim aqui. Tô vendo que você é uma pessoa muito madura, tem tranquilidade, tá com 16 anos, tá com 17, não vou esperar 18 não. Você já pode ser emancipado. Vou lá no cartório e te emancipo. Se seu pai, se sua mãe, né? Se tiver o pai e a mãe, os dois juntos. Pai falecido ou mãe falecida, um dos dois, né? O pai e a mãe pode fazer isso tranquilamente. Agora, se eu não tenho pai ou mãe, eu tenho um tutor. Aí, o tutor não pode chegar no cartório e me emancipar. Ele vai ter que ir diante do juiz e dizer por que ele quer me emancipar. O juiz vai ver ou não se ele me emancipa. Então, ouvido pelo tutor, o juiz autoriza ou não se ele está me emancipando. O tutor está querendo me emancipar. Tenho 17 anos, eu tenho um tutor. O tutor falar, eu tô achando você muito madura, eu vou te emancipar. Ele pode chegar no cartório e me emancipar? Não. Ele necessita da emancipação judicial. A emancipação judicial. Então, ele precisa né, dessa autorização do juiz para poder emancipar. Diferente do pai e da mãe que só chega lá e assina e eu estou emancipada. Aí tem o inciso 2, né, que é pelo casamento. Aos 16 anos, eu vou me casar. E eu achei aquele rapaz legal, aquele cara legal da escola, que geralmente é da escola. E a gente se decidiu se casar. A gente pode se casar? Pode. Só que a gente vai precisar dos nossos pais para isso. Então, nossos pais autorizando o nosso casamento, a gente se casando, nós nos tornamos emancipados. O casamento nos emancipa. Não preciso, meu pai assina meu casamento, aí depois vou lá, meu pai e minha mãe vão lá no cartório para fazer a emancipação. Não. Meus pais autorizando o meu casamento, por si só, já me emancipa. Então, por si só, já é minha emancipação. Aí tem o inciso 3. Pela colação de grau de ensino. Ah, não, inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. O inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Aí, peraí. Quer dizer que se eu tiver 14 anos e eu colei grau e eu tiver passado num concurso público, ou se eu tiver 15 anos e tiver terminado o ensino superior, eu sou emancipado? Sim. Peraí. Com 14 anos eu passei no concurso público e com 15 anos eu terminei o ensino superior, um caso ou outro, né? Não é os dois juntos. Um caso ou outro caso. Sou emancipado? Sim. O ensino superior me emancipa, o cargo público efetivo me emancipa. É meio esquisito, assim, né? Vamos dizer assim, é questionável esse artigo, é um tanto questionável, né? Para começar aqui, para você terminar o ensino superior nessa idade, você tem que ser no mínimo prodígio, né? Tem casos, teve um menino na Bélgica que ele se formou em física aos 11 anos e aos 13 parece que ele estava iniciando o doutorado. Mas na prática, quantas vezes você já viu isso? Né? Quantas vezes você conseguiu ver pessoas que se formaram no ensino superior com 15 anos, 14, 13?
E outra coisa que fosse na sua cabeça, mas todo edital que eu vejo diz que a pessoa tem que ter 18 anos ao tomar posse. Eu sou concurseira, Cássia. Todo edital que eu vejo tá escrito que tem que ter 18 anos para tomar posse. Ó, eu te digo, eu também sou concurseira, eu também gosto de fazer concurso, sou concursada. E a maioria dos editais que a gente vê realmente é um pré-requisito para tomar posse do cargo é o quê? Ter 18 anos, 18 anos completos para no ato da nomeação, né? Que eles falam no ato da nomeação. Quando você está assinando o termo de nomeação, de posse do concurso, você tem que ter 18 anos completos. Mas se o edital não mencionar? O edital não escreveu, eu tenho, sei lá, 15 anos, eu passei no concurso, tomei posse, eu sou emancipada. Quantas vezes você viu isso? Provavelmente nenhuma, né? É raro de acontecer, é raro de acontecer, mas o Código Civil está dizendo que é possível. Então, se isso acontecer, é tranquilo, você vai ser emancipado. É raro de acontecer? É. Uma coisa que eu também queria voltar para reiterar, né? Eu estava falando da relação do casamento, né? O Código Civil também proíbe casamento com menores de 16 anos. Ah, eu tô com 15 anos e 4 meses e tô grávida e quero casar. O Código Civil diz que não. Não é permitido. Mas eu não posso ser emancipada pelo casamento, eu tenho 15 anos, mas eu tô grávida. O Código Civil vai dizer não. Tem que completar os 16 anos para que você se case, né, caso seja a vontade da sua família, e aí sim você seja emancipado, caso seja a vontade de seus tutores, né? Família nesse sentido, do tutor ou do genitor. Antes disso, não é possível. Então, posso ser emancipada com 15 anos porque eu vou me casar? Não. Posso ser emancipada com 13 anos porque eu concluí o ensino superior? Posso. É comum? Não. Beleza? Vamos para o próximo tópico, então. Então, nós já vimos, né? Que é a voluntária, que é aquela que nossos pais vão, né? Vimos que é a judicial, que é aquela que o tutor vai, pede autorização ao juiz, né? Por meio judicial, ele consegue autorização para emancipar. E tem o meio legal, que são esses que eu citei, né? Via conclusão do ensino superior, via ingresso no serviço público. E também tem uma outra forma que eu não mencionei, vou até mencionar agora, ainda bem que eu lembrei. Por exemplo, você vê às vezes artistas, por exemplo, a Maísa, você via naquela época que não é da idade de vocês, mas quando tinha a Sandy Júnior, eles já eram emancipados muito novos, né? É por conta do inciso 5. Vou até reler. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pelo estabelecimento de existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, isso aí é coisa que tem que ver depois, mais aprofundadamente, de forma mais profunda, lá, né, no pessoal do direito do trabalho. Alô, Bruno, alô, Raíssa. Como que se dará isso, né, de forma mais concreta, mas o Código Civil já adiantando para a gente o tema, né, quando você às vezes tem um emprego, mesmo você sendo menor de 18 anos, você pode ser emancipado para exercer melhor essa função, né? Você tem uma economia própria. Como se define essa economia própria? Aí eu estou falando, né? Isso aí eu vou deixar para o pessoal do direito do trabalho definir melhor. Mas é essa relação que a gente tem, né? Voluntária, quando é o pai, a mãe, né? Os genitores vão lá no cartório e me emancipam. Judicial, quando o tutor pede autorização. E legal, que são esses meios: casamento, emprego público efetivo, ensino superior completo, né? Concluído, e
via emprego, relação comercial. Vamos lá. A gente está... Essa parte é muito legal, né? Vamos voltar até para mim aqui, porque eu vou acessar aqui, voltar para mim. Eu amo essa parte de pessoa natural, porque é a nossa vida, né? A gente nasce, a gente é concebido lá com nossos pais. A minha mãe até hoje tem meu ultrassom, né? Acho legal isso. Da concepção, e já começam a pensar na nossa herança, no nosso quarto, em coisas que a gente nem pensou ainda, né? E já temos, né, direitos que já são garantidos. A gente nasce, a gente respira, a gente, né, adquire personalidade jurídica, aí a gente vai crescendo, aí a gente vai, né, se tornando relativamente incapaz com 16 anos, aí tem coisas que a gente já começa a ter, né? Posso ser testemunha, posso votar, né? Aí a gente vai crescendo. Aí a gente vai crescendo mais ainda, vai tomar 18 anos, sou capaz, posso dirigir, posso casar, posso firmar contratos. E é a nossa vida, né? Isso que é a pessoa natural. Isso que é uma parte muito legal de estudar, é essa parte da pessoa natural, a parte geral, a nossa vida. O Código Civil é a nossa vida, né? Isso que eu acho legal, porque isso realmente acontece. Código Penal, não. Eu não tô nem afim de cometer nenhum crime, você e vocês. Não quero nenhum contato com o crime. Mas o Código Civil a gente tem essa relação que é realmente muito legal, porque é o que acontece com a nossa vida. E tem a extinção da pessoa natural. Quando que se extingue tudo isso, né? A pessoa nasce, respira, se torna capaz, né? E morre. É a natureza. A única certeza que a gente tem na vida é em relação à nossa morte, né? Então, a morte extingue tudo isso que a pessoa natural tem, direitos e deveres, né? Direitos e obrigações. A extinção dessa personalidade jurídica é com a morte. Então, a pessoa natural, né, extingue sua personalidade jurídica com a morte. A morte pode ser, às vezes, né, o tipo de morte ali, mas real, presumida, né, ou simultânea, né, que também a simultânea está dentro de morte real. Né? Mas aí se fecha um ciclo, né? Se eu tinha um casamento, com a morte se finda. Se eu tinha direito à pensão, a outras coisas, se finda. Se eu tinha... se eu sou proprietária de coisas, de empresas, de outras coisas, com a minha morte, se finda. Claro que tem efeitos no direito civil, continua tendo efeitos. Por exemplo, a morte deixa o quê? Vários efeitos. Um é o fim do casamento, que é a obrigação, por exemplo, do casamento. Obrigação em relação ao poder familiar, né? A pessoa, quando falece, não vai ter... não exerce mais a paternidade, a maternidade, essas coisas se extinguem. Mas continua dando efeitos na vida civil. Por exemplo, eu morri, mas deixei uma herança, um espólio. Então, lá no direito de família, a gente já vai, né, aprofundar nesse sentido. Continua dando efeitos no Código Civil, na nossa esfera civil. Mas, como personalidade jurídica, pessoa natural, se extingue aqui. Vamos voltar lá para o nosso slide, que é o nosso guia, né? Eu estava até falando no começo da aula, não tem muitas coisas, porque eu queria que a gente batesse um papo, que vocês pudessem saber por si só, né, esses conhecimentos, assim, né, esse papo que bateu, e depois, quem quiser, ver a aula no YouTube novamente. O que é a morte real? Morte real, a pessoa faleceu, o médico deu um atestado perante esse laudo, né? Tem seu atestado de óbito, a pessoa tem a morte real. E a partir daí, né, perante o direito civil, diante desse atestado, a pessoa
a pessoa considerada morta, né? Perante desse atestado, a pessoa é dada como morta. Ah, mas, por exemplo, eu tô lá na roça e não tinha médico. A pessoa tá lá, estirada no chão, morreu. E aí, não morreu? Não vai ser dada como morta? Duas testemunhas alegando que realmente ela morreu. É necessário para que se diga que a morte aconteceu, que a morte é real. Ah, mas ele não é médico. Ela também não. São duas testemunhas que não são médicas, mas são duas testemunhas reais, capazes, ou relativamente capazes. Já é necessário, já é o suficiente para que se dê como morte, para que se cessem as obrigações, né, como foi dito, e para que se finde os direitos de uma pessoa natural. Tem a morte simultânea, que é um estudo da comoriência. Que é a morte simultânea? Quando duas pessoas da mesma família, da mesma ente família, do mesmo núcleo familiar, falecem no mesmo, vamos dizer, não necessariamente no mesmo instante, mas no mesmo ato, no mesmo contexto, se diz que elas morreram simultaneamente. Por exemplo, está viajando eu e o meu pai, ai credo, é horrível dar esses exemplos. Está viajando eu e meu pai, e o carro capota, a gente sofre um acidente, e nós morremos. Para fins de herança, para esses fins que, né, que foram ditos, que é a pessoa natural se extinguiu, os deveres cessaram, mas os fins que continuam na ordem civil, a gente diz que eles morreram simultaneamente. Porque não dá para presumir quem morreu primeiro, quem morreu depois. Então, existe esse instituto da comoriência, que é chamado, que é a morte simultânea. Então, quando você não consegue dizer quem morreu primeiro, quem morreu depois, e teriam efeitos para fins de herança ou para outros fins, essa relação de ordem, de morte, né, vamos dizer assim, essa relação de ordem de falecimento, e você não consegue estabelecer isso, o corpo de bombeiro chegou, sei lá, 3 horas depois, não sei dizer quem morreu primeiro, quem morreu por último, a gente se institui esse instituto da comoriência. Vou até ver o artigo aqui para ficar mais tranquilo. Artigo 7º, depois quem quiser dar uma olhadinha. Artigo 8º. Vamos lá. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortes. Isso que é bom comentar o Código Civil, né? Que às vezes você só lê aquilo lá. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Nossa, ainda bem que você está aqui para traduzir, né? Tem gente que deve estar pensando assim. Mas é tranquilo, né? Não consegui presumir, são comorientes, da mesma família. Quem morreu primeiro, quem precedeu, né? Como diz o Código Civil, quem precedeu na morte, a gente vai não conseguir averiguar isso, presumirão que eles morreram simultaneamente. É estudo da comoriência. Agora vamos voltar lá nas nossas slides, que tem mais um. Aí sim é o artigo 7º, que eu vou dar uma lida e aí depois eu vou explicar. Artigo 7º. Pode ser declarada morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra.
Aí, parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos só poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. O que é morte presumida? Eu estava dizendo para vocês a morte real, né? Aquela que aconteceu às vezes no hospital, às vezes em casa, mas aí teve alguém para testemunhar, teve alguém para poder, né, trazer um médico, fazer um laudo, ter um atestado de óbito. Mas tem a morte que não teve alguém para fazer isso, mas pode ser presumida. E essa presumida se dá, né? Com ou sem declaração de ausência. Por exemplo, nós tivemos em Brumadinho, né? Aquele evento, aquela catástrofe, né? Que foi bem ruim. E muitos mortos, muitos desaparecidos até hoje. Mas já dá para ter a presunção de morte. E aí eu vou esperar talvez 10, 15 anos para eu poder dizer que aquela pessoa morreu, para eu poder vender seus bens, para poder requerer uma pensão para o seu filho, para o cônjuge seguir a vida, poder casar-se novamente, por exemplo. Não é necessário. Por quê? O Código Civil permite que essa morte seja presumida. Se você tem, por exemplo, você foi a uma guerra e sabe-se que teve um confronto ou que o seu batalhão foi feito prisioneiro e você não teve notícias, pode se dar como presumida. Você saiu de casa, deixei um bilhete, sei lá. Saí de casa, do meu domicílio. Fui embora, vou embora. Nunca mais voltei. E aí, minha família vai ficar lá deixando meu imóvel apodrecer, depreciar, meu carro lá na garagem, tudo lá. Afinal, é meu, né? É meu, é meu. Sou capaz e pertence a mim. Então, vou deixar lá. Tem atestado de óbito? Claramente que não, né? Então, é isso que o artigo 7º diz, né? Que se alguém for desaparecido ou feito prisioneiro, não foi encontrado em até 2 anos, e se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, por exemplo, nesse acidente, muito provável que era perigo de vida, ou, né, a pessoa foi embora depois de 2 anos, mas o Código Civil também nos dá um alerta, é necessário que todas as buscas sejam feitas, campanhas para poder ir atrás dessa pessoa, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos, redes sociais, N coisas, esgotaram-se os recursos, pesquisei tudo quanto é veículos informativos, rádio, TV, internet, fotos da pessoa espalhada em todos os postos da cidade, do estado. Depois de 2 anos eu não achei. Aí se esgotaram, é muito legal esse termo, né? No Código Civil, depois de esgotadas as buscas e averiguações. Aí realmente eu posso utilizar essa morte presumida. Ah, às vezes a pessoa foi ali, voltou, sei lá, foi dar uma volta ao mundo e eu vou. Ah, tem 11 meses que ela tá aí, né? E eu nem procurei, nem sei se ela tá no Instagram. Eu vou pegar os bens dela, vou vender tudo, é meu, né? Tem 11 meses já, 11 meses que ela saiu. E aí? Posso vender tudo, já é meu mesmo, já herdei. Não, né? O Código Civil nos guarda nesse sentido de dizer esgotadas as buscas e averiguações, morte presumida. Então, diante disso, né, da morte real presumida, extingue-se os direitos e obrigações, né? Que realmente não tem como, por exemplo, a pessoa lá, caixão, vou lá, assina esse contrato aqui para mim. Vem aqui, vamos casar. Está falecido lá no caixão. Não dá, né? Então, a gente estudou, né, ao longo do artigo 1º, né? A pessoa nasceu, respirou,
adquire personalidade jurídica. E morreu, artigo, né? Extingue-se os direitos e as obrigações. Tem coisas que eu preciso, assim, colocar, né? Por exemplo, em relação à capacidade de fato, capacidade de exercício, né? E a capacidade de gozo. A pessoa que é incapaz, totalmente incapaz, ela é incapaz de fato ou exercício. Ninguém é incapaz de direito. Por exemplo, a pessoa de síndrome de Down, ela não tem direitos. Pelo contrário, né? Pessoa que ela é bebê, é o nosso bebê. Ele não tem direitos. Pelo contrário, o ECA vem até guardando seus direitos. Então, a pessoa que ela é incapaz em relação à capacidade de exercício, a capacidade de fato. Todas as pessoas são capazes de direito. Todas as pessoas são capazes de direito. Desde o primeiro minuto de vida, desde o respirar. Agora, de exercício, tem todo aquele processo que a gente já falou. E por hora é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula de Direito Civil. Foi mais assim, né, para poder dar um início, como dizer, foca. A gente precisava realmente de mais tempo para poder esgotar tudo, esgotar todas as nossas ideias em relação a essa parte, mas é uma parte muito legal de se estudar. Mas é como diz o Foca no Direito Civil, veio aqui, tira umas dúvidas, bate um papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse projeto para ir para frente. Então, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.